Nós vamos estudar hoje mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, né? Vamos iniciar pelo mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo possível que é comum aos números aqui expostos. No caso aqui, a gente está trabalhando com o 12, o 15 e o 20. Né? Vamos fazer a decomposição ou fatoração, que a gente chama, inclusive vocês até já viram, né, nas aulas passadas, decomposição desses números aqui. E depois faz a multiplicação dos múltiplos, né? Vamos lá. Começando pelo menor número primo. Qual é o menor número primo? É o 2, né? Vamos lá. 2. 12 dividido por 2 dá 6. O 15 não é divisível por 2, então repete o 15. O 20 é divisível por 2, dá 10. Continuando, ainda dá por 2. Divide por 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 2 não dá. Repete. O 10 dividido por 2 dá 5. E aí, desses aqui, tem algum que ainda é divisível por 2? Não, não tem, né? Qual o próximo número primo depois do 2? O 3. Então, você bota 3. Aí sim, ó, 3 é divisível por 2, que dá 1. O 15 é divisível por 3? Sim, dá quanto? 5. 3 vezes 5, 15, né? 5 é divisível por 3? Não, repete o 5. Quando não é divisível, você repete. Agora, próximo número primo, ainda posso dividir por 3? Não. Próximo é o 5. 1 repete o 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Quando esses aqui embaixo, ó, dá tudo 1, fecha e a gente faz a multiplicação. O que nós temos? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, quem seria o MC de 12, 15 e 20 vai ser 60. É o mínimo múltiplo comum, certo? Então, quando você... Vamos fazer agora de 24 e 30. Passando aqui a régua. Bora lá. Começando pelo menor número primo. Quem é? É o 2, né? Então, nós temos, dá por 2, 24 dividido por 2 dá 12, 30 dividido por 2 dá 15, e aí você continua por 2? Continua, porque o 12 é divisível por 2. Dá 2, que dá 6, 15 é divisível por 2? Não, então repete o 15. Ainda é divisível por 2? É o 6 sim, né? 2, que dá 3 e dá 15. Pronto, aí agora você vai fazer 3 é divisível por 2, você pode botar, continuar por 2? Não, né? Qual o próximo número primo? O 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3 dá 5. 3 vezes 5, 15. E aí, você continua por 3? Não, né? Porque o 5 não é divisível por 3, só é por 5, porque é um número primo. Então, 1. Repete, 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, fechou aqui em 1. Vamos fazer a multiplicação, né? O múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Então, o MC de 24 e 30 vai ser 120. Gente, agora o MDC. O que é o MDC? É o máximo divisor comum, né? Entre dois números. Nós temos, como é que a gente faz? A mesma coisa, vamos decompor o número, só tem um detalhe. Vamos fazer da mesma forma. Vamos montar aqui 40 e 60. Vamos montar. Decomposição também, né? Só tem um detalhe, tá? Vamos ver. Vamos começar pelo 2, menor número primo. 40 dividido por 2 dá 20. 60 dividido por 2 dá
30. Continuando, ainda dá por 2. 20 dividido por 2 dá 10. E 30 dividido por 2 dá 15. Continuando, ainda dá por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 não dá para dividir por 2, você coloca o 15 aqui de novo. Agora, próximo número, dá por 3? Dá, porque o 15 dá por 3. Então, bota aqui o 3, mas o 5 não. Então, repete o 5. 15 dividido por 3 dá 5. Agora sim, ó, 5 e 5 passa para o 5. Próximo número primo. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Bem, o que é que tem de diferente? Não é a mesma coisa? A gente não resolve do mesmo jeito o MMC? Não. O MMC, você multiplicaria todos os números primos que tá aqui, que seria justamente o mínimo múltiplo comum aos dois. Nesse caso do MDC, é o máximo divisor comum. Você vai ver daqui da decomposição, o que você dividiu, o que é comum aos dois, que você conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Então, vamos aqui circulando. O 40 e o 60, você dividiu os dois, ó, conseguiu dividir os dois, não é isso? Aí depois, o 20 e o 30 também foi comum aos dois. Você dividiu tanto o 20 quanto o 30. Já aqui, você só dividiu aqui, ó, o 20, o que deu 10, né? O 15 não. Então, não é comum aos dois, né? Só conseguiu um. Daqui, você dividiu os dois? Não. O 5 você não conseguiu dividir. O 15, sim. Aqui, sim, ó, você dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então, esse aqui, sim. Então, é isso. Você vai ver daqui, desses múltiplos, qual foi o que, no caso aqui, são divisores, né? Qual foi que foi comum aos dois números ao mesmo tempo. Circula e depois multiplica. Você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, quem seria o MDC de 40 e 60 seria... Vou botar aqui, 40 e 60 seria 20. Pronto. Simples, não é? Então, bora lá. Vamos testar agora com esse aqui. 21 e 70. Passando aqui o traço. Vamos ver o que dá para fazer na decomposição. Nós temos 21... Vamos começar pelo 2, né? Menor número primo, você tá vendo que o 70 é divisível por 2, então vamos começar pelo 2. 2. Só que o 21 não é divisível pelo 2. Então, repete o 21. 70 dividido por 2 dá 35. Bem, agora, se você... O 21, ele é divisível por 3, né? Já o 35, não é. Então, vamos aqui. Próximo. 3. Aqui dá 7. E o 35 não dá para dividir por 3. Então, repete o 35. Agora sim, você vai dividir por 7. Próximo número primo, porque... Aliás, por 5, né? Mas dá para dividir por 7, ó. 7 vezes 5, 35. Porque se você for dividir aqui, esse 7, ele não dá. Então, vamos ver aqui por 5. Então, nós temos, aliás, por 7, né? Então, nós temos aqui dá 1 e o 35 dividido por 7 dá 5. Agora sim, dá 5, 1 e 1. Quem foi que foi repetido aqui que deu para dividir? Tanto os dois. Então, aqui deu para dividir os dois, né? O 21. Aqui não deu, aqui não deu. Aqui não deu. Só o 7, não é isso? Que deu para dividir aqui e deu para dividir aqui. Então, só o 7. Então, na verdade, o MDC de 21
e 70 vai ser o 7. Só tem o 7 que foi comum, né? Então, aqui seria o 7. Bem, agora eu quero saber o seguinte, dos números, como é que eu sei, trabalhando com MDC e MMC, numa situação problema, como é que eu sei que a situação problema envolve MMC ou MDC? A gente faz o seguinte, primeiro passo, a gente vai analisar as informações do texto, né? Da situação problema. Segundo passo, você vai verificar se é de MMC ou se é de MDC. Como é que você sabe? Quando ele está trabalhando com MMC, ele denota tempo ou algum período. E quando ele trabalha com MDC, existem frases na situação como o máximo possível, o mínimo possível ou algo parecido. Vamos ver aqui, ó. Em uma casa, há 4 lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas, a segunda acende a cada 45, a terceira acende a cada 60, não é isso? E ele está perguntando a quarta, acende quando as 3 estão acesas ao mesmo tempo. Então, de quantas em quantas horas a quarta vai acender? Seria o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque ele se encaixa aqui nesse primeiro, ó, se denota tempo ou algum período. Então, é um MMC, né? No caso, essa situação é um MMC. Então, vamos lá, marcando aqui, ó, 27, depois 45, depois 60, né? A gente vai achar, para achar a quarta lâmpada, você tem que saber o máximo divisor comum, porque ela diz que ela só vai acender quando as 3 estiverem acesas ao mesmo tempo, né? Justamente o que tem o divisor comum das 3, não é isso? Então, vamos fazer isso aqui, vamos decompor, né? Começando isso aqui, dá por 3, não, dá por 2, né? Vamos lá, dá por 2, que dá 27 não dá por 2, repete o 27, 45, não dá por 2, repete o 45, 60 dá por 2, que dá 30, né? Ainda dá por 2, repete o 27, repete o 45, 30 dividido por 2 dá 15. Beleza. Até agora não houve nenhum divisor comum aos 3, né? Aqui não deu certo, só deu para dividir o 60, aqui também só deu para dividir o 30. Agora vamos ver daqui, 27, 45 e 15. Dá para dividir por 3? Dá, todos os 3 dá para dividir por 3. Então vamos lá, já. Primeiro divisor comum, né? 27 dividido por 3 dá 9, 45 dividido por 3, 45 por 3 dá, vamos ver, 45 dividido por 3 dá 15. Então, aqui dá 15, 15 dividido por 3 dá 5. Então, aqui esse foi o primeiro divisor que deu para dividir os 3 números ao mesmo tempo, né? Continuando. Agora, aqui, ó, ainda dá por 3. Só que aqui não dá para dividir por 3, né? Então, vamos lá. Aqui dá por 3, que dá 3. Aqui dá 5. E aqui dá 5, porque não é divisível por 3. Então, o único que deu para dividir foi esse e esse, né? Então, não é divisível por 3. Agora sim, nós temos... dá por, deixa eu ver, dá por 5. Aliás, dá por 3, que dá 1, dá 5 e dá 5. E agora dá por 5, que dá 1, dá 1 e dá 1. Bem, nesse caso aqui, a gente percebeu que ele não é um problema, uma situação problema de MDC. Se fosse, seria só o único número que seria divisor comum aos 3 números. Mas não é isso que vai acontecer, tá? Aqui é uma situação problema que envolve MMC.
Ó, MMC. Por quê? Porque ele denota tempo ou algum período. Ele está dizendo de quanto em quanto tempo as lâmpadas vão ficar acesas. Então, aqui a gente simplesmente multiplica e acha um múltiplo comum, porque é um problema de MMC. Vamos lá. Fazendo essa multiplicação, dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3. Deixa eu fazer. 12 vezes 3 dá 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3 dá 36. 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. 10 vezes. Agora vamos multiplicar por 5, né? 5 vezes 8, 40, vai 4, 5 vezes nada é nada e 4 é 4, 5 vezes 1, 5. Então, essa multiplicação aqui deu 540. O MMC, né, seria justamente 540. De quem? De 27, 45 e 60. Então, seria 540. A quarta lâmpada iria acender em 540, a cada 540 horas, né? Isso aí seria a primeira situação, problema que a gente envolveu, que é de MMC. Mas, se você tem um problema, vamos lá ao nosso segundo problema. Vamos identificar. Ó, um terreno plano de forma retangular, medindo 720 de comprimento por 540 de largura, foi dividido em lotes com dimensões quadradas com dimensões iguais. Ok. Então, já sabe que é comum, né? Aos dois iguais, dimensões iguais. Considerando que esses lotes tenham lados com maior comprimento. Olha aqui, palavrinha-chave. Maior comprimento possível. Então, a gente vai lá para o segundo passo, ó, verificar se é MMC. MMC é se denotar tempo, mas não é, ó. MDC é frases como máximo possível, mínimo possível. Então, é um problema de MDC. É um problema de MDC. Então, quais são os números que ele vai envolver? 540 e 720. Fazendo a decomposição, nós temos 540 dividido por 2, né? Começar sempre por 2. 540 dividido por 2, nós temos 2 vezes 2, 4 para 5, 1. 2 vezes 7, 14 para 14 nada, é 270. 270, 720 dividido por 2 dá 2 vezes 3, 6 para 7, 1. 2 vezes 6, 12 para 12 nada, dá 360. Ainda dá para dividir por 2, porque termina em 0, né? 2, número par, aliás, né? 270 dividido por 2 vai dar. Baixou 7. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Baixou 0. Dá um 5. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Aqui dá 135. 360 dividido por 2 vai ser 2 vezes 1, 2 para 3, 1, baixa o 6, 2 vezes 8, 16 para 16, nada, dá 180. Agora, esse aqui, ó, percebam o seguinte, né, é um problema de máximo divisor comum, então a gente já pode dizer que esse aqui dividiu os dois, esse aqui também dividiu os dois, né? Agora, se você botar um 2 aqui, que é o que você vai fazer, não dá para dividir os dois. Esse aqui você vai baixar, 135. Agora, 180 você dividir por 2, que dá 90, né? Mas não é comum aos dois. Não é um divisor comum. Então, vamos lá, continuando. Ainda dá por 2, baixa o 135, 90 dividir por 2 dá 45. Ok, então esse aqui só deu para dividir o 90, o 135 não deu. Agora vamos ao próximo. Se você dividir
135 é divisível por 3 ou por 5? Vamos ver aqui. 135 dividido por 3. 3 e 1, 4, 4, 5, 9. É divisível por 3, sim. E o 45 também é por 3. Então, isso aqui vai ser um divisor comum, né? Se é um divisor comum, dá 135 dividido por 3, dá 3 vezes 4, 12, para 13 e 1. 3 vezes 5, 15. Isso aqui vai dar 45. E 45 dividido por 3 dá 15. E aí, você vai dividir ainda por 3, dá por 3 de novo, né? Que vai ser um divisor comum. Então, nós temos 45 dividido por 3 dá 45 dividido por 3 dá 15, né? 15 dividido por 3 dá 5, porque 3 vezes 5 é 15. Ainda dá para dividir por 3, mas aí nesse caso você divide por 3 só esse, né? Esse aqui não dá. Então, não vai ser com divisor comum. Então, aqui dá um 5 e aqui repete o 5. Agora sim, vai ser um divisor comum, né? Vai dividir tanto esse quanto esse. Então, ó, circula o divisor comum. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Você vai multiplicar somente os que são comuns, esses que estão circulados, tá? Que deu para dividir tanto esse quanto esse. Então, isso aqui é o máximo divisor comum. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, vamos fazer nessa continha aqui. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Dá 36. 36 vezes 5 dá. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 3 vezes 5, 15. 3, 18. Que dá 180. Então, na verdade, conclui-se que o terreno foi dividido, né? Conclui-se que o terreno foi dividido em 180 lotes. É isso? Possíveis em lotes de 180 metros. É isso. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês queiram, podem perguntar no privado, tá? Lembrando que uma situação problema para identificar se ela pertence ao máximo divisor comum ou ao mínimo múltiplo comum, você verifica que se é um MMC, você vê se denota tempo ou algum período, é MMC. Se tiver frase como no máximo possível ou mínimo possível, já é uma questão de MDC. Até a próxima!